Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como executarem os comandos que estão no roteiro 4 das nossas aulas. Ok? Hoje nós vamos ver um pouco a respeito de traçado horizontal e perfil longitudinal. A explicação a respeito do que é um traçado horizontal e um perfil longitudinal será feita no momento de aula. Tá? Então, eu vou utilizar esse vídeo aqui para ensinar os comandos de como vocês irão lançar esse traçado aqui no desenho de vocês. Eu tenho aí o desenho bruto, sem aquele desenho de ligação dos pontos que vocês fizeram, tá? Mas eu vou utilizar apenas aqui as curvas de nível para ensinar, lançar um traçado horizontal e um perfil longitudinal. Primeiramente, eu vou aqui desligar essa malha triangular para facilitar o nosso trabalho. Vejam bem, eu tenho aqui apenas as curvas de nível e os pontos topográficos, tá? Eu vou ensinar aqui a como lançar um traçado horizontal. Primeira coisa, a gente vai lançar aqui uma polilinha, tá? E eu vou lançar essa polilinha aqui seguindo o meu eixo. Vocês vão ter o desenho do bordo de vocês, tá? Então, vocês vão ter uma referência aí, um parâmetro para seguir. Mas no meu caso, eu vou seguir aqui um alinhamento qualquer para mostrar para vocês como fazer, ok? Então, vamos lá. Eu virei aqui em pega ponto, eu quero definir um ponto já conhecido como início do meu traçado horizontal, então eu vou clicar aqui, vou dar o zoom aqui próximo. Vamos lá, eu vou começar aqui nesse ponto de bordo, tá? Então aqui será o início do meu traçado. Vou clicar aqui em cima, vou dar o comando, vou clicar aqui em cima e vou fazer o meu traçado, passando mais ou menos aqui no meio, tá? O meu pega ponto tá ativo, eu vou passar para o pega nada, porque só o meu primeiro e o meu último ponto que eu vou colocar sendo num ponto conhecido. Então, eu vou fazer o meu traçado horizontal aqui, seguindo mais ou menos esse alinhamento. E eu vou terminar ele num ponto conhecido aqui em cima, tá? Lembrando, pessoal, que eu tô utilizando qualquer ponto, tá? Vou ter que voltar aqui porque deu errado. Vou selecionar aqui. Não, vou deixar, vou mover aqui. Vou mover esse daqui para o meu ponto e vou finalizar aqui, ok? Pronto, então, fiz o meu alinhamento, quero o meu traçado passando aqui. O que eu vou fazer agora? Vou clicar em cima desse alinhamento com o botão esquerdo do mouse. Depois, eu vou clicar em cima do meu alinhamento com o botão direito. E vou clicar aqui, ó, criar alinhamento. Certo? Já criei o meu alinhamento. Depois, eu vou vir aqui, arquivo, vou salvar. Curvas horizontais. E vou dar um nome aqui. Antes de salvar como curvas horizontais, deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal. Então, eu vou vir aqui e vou salvar como curvas horizontais, ok? Vou dar um nome aqui para o meu traçado. Vou escrever aqui traçado 1. Vou definir a estaca inicial, tá? Nesse caso, a estaca inicial vai ser 0. E a distância entre as estacas, vou utilizar 20. E vou dar o OK.
Uma vez que eu fiz isso, eu posso fechar aqui. Vou deixar salvo, tá? E aqui, na parte de traçado horizontal, eu já vou ter salvo o traçado aqui, olha só. Já tenho ele salvo, tá? Aí, eu vou ter que calcular esse traçado. Então, eu venho aqui em vértices, coloco aqui de novo a estaca inicial, que é 0, e mando calcular. Depois que eu fizer isso, eu fecho. Observem com atenção, eu venho em vértices, insiro a estaca inicial e mando calcular. Depois disso, eu clico aqui, ó, onde está escrito fechar. Eu não posso clicar nesse X, porque senão não salva. Eu tenho que clicar onde está escrito fechar. Beleza, depois disso eu venho em curvas. Aqui eu vou ter a quantidade de curvas do meu desenho de ponto inicial e final e vou mandar calcular. Pronto. Agora, eu já calculei as curvas do meu trecho, ok? Do meu traçado horizontal. Vejam bem que aqui as cotas estão em branco. Para eu conseguir calcular essas cotas, eu tenho que vir aqui, ó, cálculos, cota, e vai perguntar qual é meu desenho base. Eu não utilizei o desenho que se chamava aula 1, eu venho aqui, clico nele e aperto em OK. Informa o MDT que será utilizado. Eu tenho que clicar aqui, TG. Clico em OK. Então, todo o meu traçado horizontal foi calculado, tá? E, inclusive, as cotas. Então, agora eu tenho um alinhamento com curvas e eu tenho as cotas desse eixo, ok? Feito isso, gente, eu vou fechar. Pronto. Eu tenho aqui o meu traçado criado. Aí, a partir disso, eu vou ensinar como traçar o perfil longitudinal, tá? Mas antes disso, eu vou ensinar uma outra forma de salvar esse traçado, tá bom? Então, vou voltar lá no meu desenho. A gente já criou o traçado 1, agora a gente vai criar o traçado 2 de uma outra forma. Vamos lá. Vou voltar aqui no desenho, que foi onde eu elaborei. Clico 2 vezes, entrei no desenho. Então, aqui eu estou com meu eixo, correto? Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui. Eu iria apagar, mas não vou não. Vou deixar esse daí. Vou criar aqui um novo alinhamento, tá? Vou pegar num outro ponto qualquer. Então, cliquei aqui. Aí, eu vou querer passar com o meu alinhamento aqui, aqui, e quero fechar ele aqui, no mesmo ponto final do outro. Pronto. Então, eu tenho esse alinhamento criado e agora eu acabei de criar outro alinhamento. Esse alinhamento aqui, eu não me preocupei em quantas tangentes ou quantas retas eu teria. Agora, nesse daqui, eu especifiquei que eu teria 3 tangentes. 1, 2, 3, tá? E eu tenho também aqui pontos de interseção. Então, eu tenho ponto de interseção aqui, que é o primeiro, ponto de interseção aqui, que é o segundo, terceiro e o último ponto de interseção, tá? Então, eu tenho 4 pontos de interseção, ó, 1, 2, 3, 4 e 3 tangentes, 3 retas. Olha só, 1, 2, 3. Então, aqui, nesses pontos de interseção aqui, eu vou inserir uma curva aqui e outra curva aqui, para suavizar esse traçado que eu estou desenhando. Como a gente vai fazer isso? Eu vou clicar agora em cima do meu traçado que eu criei. Ao invés de clicar com o botão direito e mandar... Deixa eu só sair aqui do comando. Vou clicar aqui. Então, cliquei em cima aqui. Ao invés de mandar criar alinhamento, eu não vou fazer isso. Eu vou selecionar e vou vir aqui, ó, arquivo, salvar, PIH. O que significa PIH? Pontos de interseção horizontais, ok? Então, cada ponto aqui, ó, esse primeiro, esse e esse, vão ser pontos de interseção horizontal. Então, eu vou mandar criar isso aqui, tá? Então, eu vou chamar agora de traçado 2 e vou apertar o OK. Então, eu criei 2 traçados. Vou sair aqui agora e vou clicar em cima. Qual que é a diferença de um para o outro?
eu vou definir eu vou definir as informações das minhas curvas, tá? Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, qual que é o intervalo do meu estaqueamento? 20. Então, eu venho aqui, vértices, estaca inicial 0, intervalo 20, ok? Aí, vejam só, vocês lembram quantos pontos de interseção eu falei que tinha? 4. Olha eles aqui, tá? Sendo que o primeiro ponto e o último ponto são os pontos inicial e final, respectivamente, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro ponto tá aqui e eu vou lá no último, 4. O ponto 4 também é um ponto de interseção. O que vai mudar agora são os pontos 2 e 3, que eu vou definir que eles serão curva, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ponto 2, ao invés de ser um ponto de interseção, vai ser curva. E eu posso inserir aqui vários tipos de curva, ok? Nesse caso aqui, eu quero inserir uma curva circular simples. A gente tem vários tipos de curva. E eu posso definir o raio da curva. Eu vou definir aqui um raio 20, só para a gente testar lá depois, tá? Ok, já defini que aqui é raio 20. Então, eu vou colocar outra curva aqui no ponto de interseção 3. Vou chamar de curva circular simples e vou colocar um raio aqui de 20 também. Vamos ver como é que fica, tá? Vou mandar calcular. Calculado. Vou fechar, lembrando que eu tenho que fechar nesse botão aqui. Fechei. Agora, eu venho aqui no menu curvas e as informações lá já estão salvas. Eu tenho que apenas calcular. Mando calcular, fecho. Aí, vem aqui cálculo, cotas, e vou calcular as cotas novamente. Então, eu seleciono o desenho que eu trabalhei, mais o TG, clico em OK, salvo, certo? Então, aqui, gente, eu já tenho a representação do meu traçado, tá? Eu posso vir aqui nessa tecla e posso ver graficamente como está o meu traçado. Eu posso clicar aqui, aí aqui vai me dar a opção se eu quero visualizar a planta desse traçado ou o perfil longitudinal. Primeiro, a gente vai visualizar a planta. Olha só, o que aconteceu aqui com o meu traçado? Lembrando que eu fiz aqui o traçado 2, tá? Vocês lembram que eu tinha pontos de interseção, tinha apenas retas aqui? Quando eu lancei curva, aqui eu tenho a curva 1 e aqui eu tenho a curva 2. O que eu fiz? Eu peguei esses pontos de interseção e tornei em curva aqui. Então, quando o meu carro ou o automóvel passar aqui na minha via, eu vou ter essa transição suave nessa rua, tá? Vou voltar lá no desenho para vocês verem a diferença. Olha só. Aqui eu tenho traçado 1 e traçado 2, tá? Então, eu só lancei retas. Vou inserir aqui os traçados calculados com as curvas, para vocês verem a diferença. Então, eu vou em arquivo, carregar. Primeiro, eu vou carregar o traçado desse aqui, tá? O primeiro que eu fiz. Ó, cliquei errado, desculpa. Arquivo, carregar, traçado. Vou carregar o traçado 1, tá? Olha só como é que ficou o traçado 1. Ele ficou dessa forma. Quase não deu pra gente ver as curvas, tá? Se eu mandar carregar aqui, o traçado 2, vocês vão ver a diferença, olha, carregar. Então, aqui eu tinha alinhamento, criei duas curvas, essa primeira curva aqui e essa outra curva aqui. Então, a gente consegue ver aí a diferença entre esses dois traçados, ok? Então, essa é a forma de criar traçado. Vou fechar, vou deixar salvo, sem problema nenhum. E agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, vou voltar lá no traçado horizontal. Vou entrar no traçado 1 e eu vou voltar aqui nessa tecla para eu poder ter a vista gráfica, tá? Do meu traçado. Clico aqui, ao invés de ir em planta, agora eu vou ver em perfil. Eu vou ver esse traçado que eu criei, como ele se comporta verticalmente. Ele se comporta desse jeito. Então, do início para o final do meu traçado, eu vou ter uma descida. Ok? É assim que se comporta o perfil longitudinal. Vamos abrir agora o meu segundo traçado, para a gente ver como é o perfil longitudinal. Venho em vista gráfica, mando ver o perfil longitudinal e abro. Então, eu vou ter uma descida, depois eu vou estar num estado aí de uma reta, tá?
e depois eu continuo descendo. Por que tem essa diferença? Porque eu passei com o meu traçado em locais diferentes, tá? Então, se eu passar com o meu traçado aqui, o que vai acontecer? Ele vai descer continuamente. Se eu passar o meu traçado aqui, ele vai começar a descer, depois vai ficar numa reta, que é exatamente nesse pedaço aqui, ó, entre essas duas curvas de nível, é a parte mais plana, e aqui vai voltar a descer de novo, tá? Então, quando a gente lança o traçado horizontal, a gente consegue perceber o perfil do meu terreno, o relevo do meu terreno e consigo fazer comparações através do perfil longitudinal. Ok? Então, a gente terminou essa parte de traçado. Aí eu vou mostrar para vocês que eu consigo inserir o perfil longitudinal como um novo desenho também. Então, eu vou criar aqui um novo desenho e vou carregar aqui, ó, arquivo, carregar, perfil longitudinal. Agora, eu vou criar um perfil longitudinal e vou utilizar aqui o traçado horizontal como base. Eu tenho o traçado 1 e o traçado 2. Aquela mesma vista gráfica que eu vi lá atrás, lembram quando eu abri cada um dos traçados? Eu posso ver aqui de forma separada. Então, eu vou abrir aqui traçado 2, por exemplo, e vou mandar carregar. Aí, aqui vai abrir meu traçado. Qual que é a diferença? Quando eu abro a minha vista gráfica lá, eu não consigo salvar. Quando eu carrego um novo desenho aqui, eu consigo salvar. Então, eu vou fechar aqui. Vai perguntar, grava tabela de desenho? Sim. Então, eu vou dar um nome aqui. Perfil longitudinal do traçado 2. E mando salvar. Ok? Então, vai ficar salvo aqui. Beleza? Aí, se eu quiser abrir para acessar, eu posso abrir. Então, aqui a gente fecha a aula do roteiro 2, tá ok? Um abraço.